Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estás me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeito. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos agora no Evangelho de São João, capítulo 6, do versículo 22 até o 29. Estamos nesse momento da multiplicação dos pães. Nós vimos, Jesus multiplicou os pães, o povo ficou satisfeito, todo mundo comeu, eram mais de 5.000 homens, e ainda sobrou. Jesus mandou recolher o que havia sobrado, o povo ficou maravilhado, aí já quis transformar Jesus num grande profeta, mas eles não estavam reconhecendo ali que Jesus é Deus. Então estamos diante de um milagre. Eu falei para nós tomarmos cuidado com esses ensinamentos errados que tem por aí, dizendo que Jesus não fez milagre coisa nenhuma, que foi um momento de fraternidade, o povo, algumas pessoas levaram pães e peixes, aí foram partindo, e foi dando para um, para outro, aí deu para todo mundo comer. Não, foi Jesus fez o milagre. Aí Jesus se retira, os apóstolos vão, e aí o povo vai em busca de Jesus, e em Cafarnaum eles encontram o nosso Senhor. E aí eles dizendo: nós estávamos te procurando. E aqui vem a repreensão de Jesus. Em verdade eu vos digo, estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Eles não procuraram Jesus pelo sinal. Eles estavam: encontramos um homem, sim, ele fez milagre, ok, mas ele está nos dando de comer. Aí Jesus fala: esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Esse fato da multiplicação dos pães, ele acontece um ano antes da morte de Jesus. Um ano antes de Jesus, na Quinta-feira Santa, instituir o sacramento da Eucaristia. E, consequentemente, o
sacramento do sacerdócio, porque sem sacerdote não há Eucaristia. Então Jesus ordena os apóstolos naquela noite da Quinta-feira Santa e dá a eles o poder da transubstanciação, e através daquelas palavras, isto é meu corpo, isto é meu sangue, transubstanciar o pão no corpo do Senhor e o vinho no sangue. Um ano antes. Jesus teve um ano para ir preparando os apóstolos para este grande momento. E aqui, meus irmãos, nós estamos diante de uma situação que só acontece na Igreja Católica. Eu sei que tem muitas outras denominações aí que se dizem ser até igrejas que eles não creem na presença de Jesus na Eucaristia. Só nós, católicos, tomamos posse dessa verdade que Jesus trouxe para nós. Então, agora, essa questão da transubstanciação, do sacramento da ordem, ou seja, do sacerdócio e da Eucaristia, Jesus concede aos apóstolos, que vem de sucessão até vai se sucedendo até os dias de hoje. Deus, na pessoa de Jesus ali, concedeu esse poder aos apóstolos, e aí nós temos hoje os bispos, os sacerdotes, que no sacrifício da Santa Missa acontece esse momento sublime aonde Jesus se dá em alimento por nós, que foi o que aconteceu na Quinta-feira Santa. Jesus se deu em alimento e ele continua se dando em alimento. Alimento para a nossa alma. Nós temos o alimento do corpo, que é os alimentos normais que nós temos por aí, a fruta, o suco que se toma, a carne que se come, o peixe, temos tudo isso, o alimento normal do dia a dia. Esse alimento, ele sustenta o nosso corpo, mas o alimento da alma é a Eucaristia. É o pão descido do céu que nós vamos ver ainda no decorrer da semana, quando esse evangelho vai ser lido as outras partes. Nós estamos aqui bem no início desse evangelho. E aqui Jesus está dizendo que esforçai-vos, não pelo alimento que se perde. Qual é o alimento que se perde? É essa fruta aí que nós comemos, são essas coisas que eu acabei de dizer. Ele diz, esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Jesus está falando de um alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Lembre-se do que eu acabei de dizer. Na Quinta-feira Santa, Jesus se dá a nós em alimento. Na sexta-feira, ele dá a vida, ele morre por nós. Então, na quinta-feira, ele nos dá o alimento de vida eterna, que é o seu corpo e o seu preciosíssimo sangue, instituído ali para os sacerdotes, naquele momento, naquela noite. Ele se dá em alimento para mim e para você.
E é este alimento que Jesus está dizendo que nós precisamos nos esforçar. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Depois Jesus vai continuar explicando mais ainda, mas o que nós precisamos guardar para o dia de hoje é: você, católico, você tem se esforçado para se alimentar do corpo e do sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo? Você tem dado mais valor ao alimento que perece, ou você tem dado mais valor ao alimento que nos dá a vida eterna? Então, se esforçar para se alimentar deste alimento que permanece até a vida eterna é se esforçar para participar do sacrifício da Santa Missa, porque é na Santa Missa que esse alimento é nos dado. É na Santa Missa. Você tem se esforçado para ir à missa? O domingo tem sido realmente o dia do Senhor para você? Você tem organizado a sua agenda no domingo de forma que você participe da Santa Missa? Ou você é um mero preguiçoso? Ou você é aquele que tem dado valor às coisas que passam e não tem lutado por aquilo que permanece, por aquele que permanece? Se alimentar de Deus, é Deus que dá, que nos alimenta, que alimenta a nossa alma. Isto é meu corpo, isto é o meu sangue. Você tem se esforçado? É claro, meus irmãos, para receber o corpo do Senhor, se alimentar do corpo do Senhor e do seu sangue, beber do seu sangue, é preciso que nós estejamos em estado de graça. Não se pode comungar em estado de pecado mortal. Tem muitos católicos que estão caindo em pecado mortal e estão comungando depois. A recomendação é: não caia em pecado mortal. Mas se você caiu em pecado mortal, então não comungue. Não comungue. Vai buscar o sacerdote e vai se confessar. Não brinquemos com isso. Então, os pecados mortais estão relacionados aos 10 mandamentos. Estejamos em estado de graça. Se cairmos em um dos pecados dos 10 mandamentos, não se pode receber a Eucaristia. Desculpe, tem algumas autoridades eclesiásticas, autoridades da igreja, que estão dizendo que não tem problema, que pode comungar sim, porque Jesus veio para os pecadores. Sim, Jesus veio para os pecadores, e o pecador se arrepende do pecado, confessa o pecado e vai comungar. Tem gente caindo no pecado aí da pornografia, e às vezes vai e tem autoridades religiosas que estão dizendo que não tem problema, que ali não é pecado não, que ele pode comungar. Não pode. Pecado contra o 6º mandamento, pecado contra o 9º, e aí eu acrescento pecado contra o 1º, contra o 2º, contra o 3º, contra o 4º, o 5º, o 6º, o 7º, o 8º, o 9º e o 10º. Se cai, não pode comungar. Mesmo que alguma autoridade eclesiástica venha dizer para você: não, você pode comungar. Não pode comungar. Para receber Jesus, precisa estar em estado de graça. E nada dessa de ficar dizendo: antes eu pedi perdão a Deus.
o perdão é concedido no sacramento da confissão. Nós não somos protestantes que não acreditam no sacramento do matrimônio, não acreditam no sacramento da penitência, e por isso ficam dizendo que estão pedindo perdão aí no quarto, ou sabe lá onde, e está perdoado. Não, nós temos que ir. Lembremos que no capítulo 20 do Evangelho de São João, quando Jesus aparece para os apóstolos, ele fala para os apóstolos. Ele sopra sobre eles e diz: aqueles a quem perdoardes os pecados, serão perdoados, e aqueles a quem retiverdes, serão retidos. Aqui Jesus institui o sacramento da penitência, o sacramento da confissão. Porque se uma pessoa que cai em pecado mortal, ela pode comungar, então não precisa ter o sacramento mais da confissão, porque é só chegar no seu quarto, sabe lá onde, e dizer: perdão, Senhor, está perdoado, e a pessoa vai e comunga. Não pode comungar quando se está em estado de pecado mortal. Então vamos estar sempre em estado de graça, vamos lutar para não cair em pecado mortal, para podermos comungar. E aí entra o que Jesus está falando: esforçado. Nós precisamos nos esforçar. Nos esforcemos, meus irmãos. Depois nós vamos ver Jesus dizendo que aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue terá a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Então nós precisamos participar. E na hora que acontece ali o sacrifício da Santa Missa, aquele sacrifício ele está atualizado. Não é um teatro que está acontecendo ali, não, meus irmãos. Não é uma lembrança de uma coisa do passado, não. Está acontecendo naquele momento, atualizado. Nós estamos ali naquela quinta-feira santa, nós estamos no Calvário com nosso Senhor, e ali está acontecendo a Páscoa, aquela Páscoa que o Senhor fez com os apóstolos naquela quinta-feira santa. O sacramento da Eucaristia, ela acontece na Igreja Católica com os sacerdotes devidamente ordenados. Qualquer um que não seja sacerdote e que faz a tal Santa Ceia, ali é um teatro. Por que eu estou dizendo que até é um teatro? Porque eles não creem. Eles não creem na presença de Jesus na Eucaristia. Eles estão apenas fazendo uma lembrança. Então, chama o pessoal ali para relembrar aquilo. E aí eles fazem ali a tal Santa Ceia. Mas eles dizem que ali Jesus não está presente. E realmente não está, porque o poder só é dado aos ministros devidamente ordenados na Igreja Católica. O ensinamento fora disso, o que vier disso fora, dizendo não é bem assim, tal, é heresia. Esta é a verdade. Esforçai-vos. Por isso que nós estamos nesse tempo, a igreja está vacante, ou seja, ela está sem o Papa, porque o Papa Francisco morreu. Os cardeais vão entrar em conclave, e nós teremos o próximo Papa. E mais uma vez eu digo, rezemos pelo próximo Papa, e que ele venha para nos ensinar que Maria é virgem, ensinar os dogmas da Igreja Católica, da presença de Jesus na Eucaristia, que Jesus está presente, que Nossa Senhora é virgem antes do parto, no parto e depois do parto, que Maria foi elevada ao céu em corpo e alma, que ela é a mãe de Deus, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, que ela foi concebida sem pecado original, que a Santa Missa é o sacrifício único de nosso Senhor Jesus Cristo, e que Jesus se dá a nós na Eucaristia, no seu corpo e no seu sangue,
e que as únicas pessoas que podem consagrar o pão e o vinho são os padres, os bispos, claro, devidamente ordenados na Igreja Católica. E aí nós temos a sucessão apostólica que vem de Pedro até o último agora, Papa Francisco, e que virá o próximo, que nós estamos rezando, aguardando. Se o Senhor não vier antes, né? Que Jesus pode vir a qualquer momento, então nós estamos rezando. Caso Jesus não venha, nós teremos o outro Papa, que está aí para confirmar a Igreja, aquilo que está relacionado à moral e à nossa fé. E viva nós católicos que cremos na presença de Jesus na Eucaristia, e nós vamos nos esforçar para participar do sacrifício do Senhor, para nós nos alimentarmos do Senhor, porque é esse alimento que nos dá vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará, ou seja, ele já nos deu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e viva o Senhor presente na Eucaristia.